Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um podcast. Tenho estado a falar com várias pessoas ao longo dos podcasts, a maior parte relacionadas com o treino ou com o parkour. Já tenho algumas pessoas também, já tive 2 músicos. Hoje achei importante falar sobre uma área do treino que ninguém fala e que nunca ninguém dá importância, infelizmente, especialmente a malta do parkour também, mas isto não é só para a malta do parkour, é para qualquer pessoa que tenha um interesse, aliás, em ter um corpo mais funcional. E isso não é só por fora, também é por dentro. Por isso, lembrei-me de falar com a minha amiga Catarina, que é nutricionista e professora de yoga, e há bocado estavas-me a dizer herbalista também. O que é que falta aí nesse ranking de categorias que tu tens? Faltam algumas coisas. Então bora, diz. Ok, mas é por isso que eu acho que a gente pode resumir mesmo ao projeto, que é integral, é nutrição integral. Então vou buscar várias componentes do que pode representar uma nutrição, seja a nível físico, que é o mais óbvio, através da alimentação, seja a nível mental, através do yoga, seja através da parte emocional, através de comportamentos e de meditação, por exemplo. E a parte do herbalismo, ou fitoterapia, se calhar é mais aplicado, e Ayurveda, não sei, há várias componentes. Está mais relacionado com a questão das plantas, ou seja, uma medicina mais natural. Então, a parte da nutrição, que é tu teres cuidado com o que comes consoante as tuas necessidades. Eu procuro ir buscar terapias ou apoios para o teu objetivo ou a tua situação física ou mental desse momento, através de plantas. Como se fosse assim, tipo aquela avózinha, mas contemporânea, não é? Então, Okay. determinadas chás, mesmo plantas selvagens, que a maior parte das pessoas olha para o terreno e até as tira porque pensa que elas são, como as ortigas, por exemplo, ou outro tipo de plantas. Eu vou resgatar um bocadinho esse conhecimento antigo e preparo a medicina para as pessoas. Ok, olha, isso é excelente, mas antes de mais, 2 coisas. A primeira, sou muito mal educado e esqueci-me de te perguntar, está tudo bem? Como é que está essa quarentena aí nos Açores? Como é que os Açores também estão a reagir à cena do Covid? Fala-me um bocadinho sobre isso. E antes de falar sobre isso, pessoal, isto é para o pessoal que está a ver, não se esqueçam de subscrever, não se esqueçam de partilhar, não se esqueçam de seguir os meus convidados todos, porque são convidados interessantes. Eu vou deixar a informação toda, como deixo sempre, aqui em baixo, por isso é só clicarem e seguirem. E posto isto, vamos à conversa a sério. Fala-me lá como é que isso está aí nos Açores. Nos Açores, então, nós já vivemos um bocadinho no isolamento, não é? Yeah. Então, de certa forma, a questão, pronto, até foi aceita de uma forma muito natural. Depois fomos muito educados, porque antes de haver aqui qualquer caso, quando o continente entrou quando o continente entrou em quarentena, nós também, por livre via. Então, nós atualmente temos para aí 80 casos, as coisas já estão a voltar ao normal. E acho que as pessoas estão a suportar, porque não estamos numa cidade, não? Eu acho que deve ser mais difícil para as pessoas que estão confinadas num sítio urbano, não é? Nós estamos no meio da natureza, temos o mar à nossa volta, então é super fixe. Eu até gostava que pudesse durar mais só 2, porque consegues fazer muitas coisas, não é? Quem é que se calhar está mais numa parte urbana, ou se calhar não consegue ter outros interesses, a não ser novelas e cenas, mais complicado. Mas eles fecharam acessos aí, não fecharam? Como é que isso está? Sim, fecharam tudo, só cargas, portanto, cargas e descargas, porque nós realmente, se nos cortarem também as cargas, aí estamos mesmo isolados, não é? Nós precisamos, tanto a nível marítimo como a nível aéreo, que nos venham deixar, pronto, medicamentos e Yeah. E então, eu acho que isso só vai começar para julho, portanto, as viagens turísticas elas estão canceladas, e isso pode ser talvez a maior consequência para os Açores, porque eles, à parte das vacas, como é do conhecimento normal, eles apostaram muito no turismo. Então, a maior parte da população, ela investiu, seja em alojamento local ou Airbnb, seja
sei lá, hotéis e projetos, tudo apenas para o turista. E claro que agora é uma situação complicada, apesar do governo dos Açores é muito mais é muito mais ativo e ajuda muito mais os cidadãos, acredito eu, do que o governo do continente, mas também acredito que é uma região mais pequena, portanto é mais fácil, então eles estão a apoiar muito mesmo as pequenas empresas, as rendas, não é? Eles são fixes nesse sentido. Agora, é importante para mim, sabes? Eu acho que há parte de. Eu tenho uma visão um bocadinho fria desta questão do vírus, fria, mas muito pragmática, porque eu acho que é um bem necessário para um mal maior e acho que realmente é assim, pronto. Há pessoas que vão conseguir muito friamente, eu peço desculpa se sofrer algumas suscetibilidades ou pessoas sensíveis, mas é simplesmente a minha opinião. Eu acho que realmente pessoas sensíveis e pessoas frágeis não vão conseguir, provavelmente podem ter mais dificuldades a suportar, mas no fim é um bocado a lei da natureza, não é? E também é uma consequência a qual temos que aprender a lidar com ela, que é só fruto da nossa consequência, do nosso comportamento e do nosso consumismo, não é? E para não divagar muito, portanto. Boa. Sim, é verdade, é verdade. E uma coisa que as pessoas vão ter que entender, independentemente da idade ou de onde estejam, é que daqui para a frente nada vai ser igual. Também não vai ser extremista ao ponto de ser uma coisa completamente diferente, mas têm que ser adotados novos comportamentos para nos podermos adaptar melhor à mudança que aí vem. Seja ela muito ou pouco grande, ou muito ou pouco pequena, vai haver uma mudança. E ligado a essa história da mudança e ligado àquilo que tu estavas a dizer há bocado, então, da parte da nutrição e também da parte das ervas e das plantas, isso entra em duas categorias que eu acho interessantes, tanto para a malta do parkour, que provavelmente vai ver isto mais do que a outra malta, mas a outra malta também vai ter essa benesse, que é a tal história que eu estava a dizer. Eu quero que as pessoas retirem ferramentas destas conversas, nem que seja, lá está, uma receita de almôndegas, estás a ver? Seja lá o que for, qualquer coisa positiva já é bom. Então, duas coisas que tu falaste que são importantíssimas, que eu gostava que a gente falasse um bocado, são a parte da nutrição, que é óbvio, né? Portanto, aquilo que tu comes depois vai-se manifestar naquilo que tu fazes ou na maneira como tu fazes. Acho que era bom pegarmos por aí e também acho que depois era bom. Isto é uma parte, é uma subcategoria do parkour, é uma das partes das origens do parkour que é precisamente a parte da sobrevivência e da eficácia, que não se resume só ao componente físico, daquilo que tu sabes fazer e daquilo que tu consegues fazer, mas também existe uma parte muito pouco falada que é precisamente a parte de, imagina, lá está, se tu te encontras numa situação de extrema necessidade ou perigo e estás no meio do mato, imagina, como é que tu te safas, como é que tu olhas para uma coisa e consegues identificar o que é que aquilo faz, ou se aquilo é bom ou não é bom para consumir. Havia um livro que eu li em 2016, se não estou em erro, que falava especificamente sobre atos de heroísmo espontâneos. E que fazia uma ligação entre pessoas, hoje em dia, no século XXI, ou no século XX até, a ter esses atos de heroísmo, mas depois tinha uma ligação com uma história na Segunda Guerra Mundial em que um grupo de pessoas completamente inesperadas, e isto é uma história verídica, acho que é um padre, um agricultor, sei lá, e dois não sei quês, tipo, gente que não era militar, reuniram-se em grupo e conseguiram raptar numa ilha qualquer grega, conseguiram raptar lá o general nazi que estava lá, porque eles tinham ocupado aquela zona e eles, nesse grupinho, acho que eram 5 ou 6, conseguiram raptar o gajo e andaram fugidos dentro da ilha durante 2 meses. Conseguiram safar-se durante 2 meses, devido a vários e diversos fatores. Um deles era precisamente um ou dois gajos, que já não me lembro se eram um ou dois, que tinham um conhecimento muito vasto do terreno e das plantas e conseguiram garantir a subsistência deles durante esse tempo, especialmente. Queria que tu me falasse, então, primeiro, vamos para a parte da nutrição, que é a parte mais fácil de entender, porque quando se fala de plantas e não sei o quê, pode se tornar um bocado mais complicado, porque não é uma coisa que estamos expostos diariamente.
A parte da nutrição, sim, porque temos que comer, né? Eu queria que tu me falasses sobre, antes de mais, qual é, se tu defendes alguma dieta ou não, nós já não falamos sobre isto há bastante tempo. Nós antes falávamos mais sobre o veganismo e sobre essas coisas, não sei o quê. Eu queria saber se tu ainda defendes uma coisa, se defendes mais uma cena generalista, porque lá está, na tua perspectiva e aquilo que tu, portanto, o teu serviço está relacionado com que tipo de dieta ou tipo de dietas? Vá, vamos por aí. Isso é uma resposta super complexa. Tenta resumir. Ok, estás-me a pedir algo. Pronto, então, vou tentar. É muito complexo, ok? É muito complexo porque eu tento fugir de fundamentalismos, ok? Eu não acho correto nenhum tipo de extremismo e também não quero me sentir superior ou com uma autoridade, porque ninguém a tem, na verdade, ninguém a tem. Tu podes ter uma autoridade, se calhar, de conhecimento, mas em termos de valores ou de ética, não acredito que haja certo ou errado. Não é? O certo ou errado é muito definido por ti mesmo, por a tua experiência, pelo teu estado mental, não é? Quer dizer, para uns o que é certo é errado para outros, portanto é muito relativo. Eu tento sempre respeitar muito cada opção alimentar. No entanto, eu procuro, e aquilo que eu trabalho e que considero que seja o mais equilibrado de todos, é efetivamente ter essencialmente vegetariano, ok? Não há muita necessidade de um grande consumo proteico e eu vou-te hablar, e eu vou-te hablar em... Muito bem. Portanto, estamos a falar em português, açoriano, porque não é português, e espanhol. Ok. Boa, muito bem. Posso tentar começar com o açoriano, que assim as pessoas vão... Para te falar assim, claro. Então, Essencialmente vegetariano. então, historião, mas eu vou separar em 3 vertentes, ok? Que é importante. Sim. O físico, o mental e o emocional, que o emocional não vai ser para aqui chamado, mas que implica as tuas escolhas alimentares, especialmente o teu comportamento, a quantidade e a forma que tu comes. Porque o mais importante não é só aquilo que tu comes, ok? Então, o mais importante é aquilo que tu comes. Porquê, quando e como. Quando e porquê é bem importante, É muito, muito importante e isso vai-te ajudar a ter essa compreensão e resposta a que tu procuras, não é? Porque há alimentos que são mais propícios que outros em determinados momentos e os motivos pelos quais também te levam a comer são super importantes e sobretudo a forma como tu comes. E nisto, desde olha, não quero mentir, sem 5 ou 6 anos, eu como sempre com pauzinhos, que é a minha forma de realmente transformar esse momento, porque está super mecanizado, não é? Tu fazes no mínimo 2, 3 vezes por dia, está completamente mecânico, não pensas nisso e nem pensas, às vezes estás tipo scroll down, estás a ver televisão, estás a ver uma série, tipo, não estás naquele momento. Então, óbvio que o processo de nutrição, que é uma ação em si, não acontece, não estás presente, estás completamente desconectado. Mas bom, breve. Então, fisicamente, obviamente que a parte da proteína animal tem muitas desvantagens e químicos, antibióticos, que tu, como animal, vais reconhecer muito mais facilmente. Vais reconhecer, ou seja, o teu corpo, quimicamente, vai responder de uma forma mais eficaz, não é? Porque é animal, eles reconhecem, se há aqui uma substância, é parecido, pum, encaixa mais facilmente. Mas é preciso ter atenção, porque em termos de plantas, e é por isso que eu não quero ir para um extremismo, mas em termos de plantas e de agricultura, existem igual de problemas. Então, repara, eu posso ser vegetariana, mas sou inconsciente se realmente o meu consumo é à base de soja, por exemplo, porque contribui também, de certa forma, para a desertificação, por exemplo, ou para o que está a acontecer na Amazónia, ou para não sei quantas outras coisas. Seria, por exemplo, irresponsável da minha parte ser vegetariana e então ter, além da soja, por exemplo, comer muito quinoa, porque é super fancy, and I'm a plant vegan. Então, mas tu estás com isto, por exemplo, a destruir a economia
dos Incas, por exemplo, estás a destruir a economia deles porque o produto ficou tão caro, eles são pobres, o produto ficou caro, é todo utilizado para a exportação, porque nós lembramos que é super fixe de comer quinoa, por exemplo, estás a ver? Então, esta consciência mais global não é restrita ao vegetarianismo ou a algum tipo de dieta, é simplesmente geral, serve para o vegetarianismo, serve para o omnívoro, serve para o que tu quiseres. Tens é que ter consciência das coisas mais básicas e simples que são de onde é que vem a comida, ok? De onde é que vem? E ao consumir isto, ou ao comprar isto, com o que é que eu estou a concordar, não é? Porque passivamente tu estás a concordar com um tipo de processo, tu estás a concordar com algum tipo de ação, não é? É como tipo, tão ladrão é aquele que vai à loja como o que fica à porta, não é? Não sei se é bem assim, mas é parecido. Qualquer coisa assim. Estás a ver? Então é de género, imagina. Tu tens que tentar perceber, ok, eu estou a comprar este milho, esta lata de milho, então isto se calhar é igual ou pior, já para não falar que tem a parte ecológica que para mim deve ser, atualmente deve ser a nossa prioridade, não é? A preocupação ecológica, quer dizer, eu como legumes, como isto, mas quer dizer, olha, metade veio de Espanha, está cheio de químicos, vem embalada em montes de plástico, tipo, what the fuck? Ai, desculpa. Não, pode dizer fuck à vontade. Obrigada. Fuck. Então, depois, sei lá, e vem, é geneticamente modificado. Yeah, yeah. É, por exemplo, uma cultura em massa, que é igualmente maléfica para o planeta do que, por exemplo, a produção de animais. E até te digo mais. Teres, por exemplo, uma galinha no quintal, que volta e meia, pá, fazes-lhe umas massagens ali às asinhas, ela põe-te um ovinho, dás-lhe uma aguinha. Há ali uma certa... Há um mutualismo, não é? Portanto, há ali uma troca. Quer dizer, é muito mais saudável, se calhar, comes o ovinho daquela galinha, cuidas bem dela, ela está ali ao espaço livre, do que estares a comer, se calhar, uma alface que tem uma plantação de hectares e de hectares, que é massivo, que destrói a biodiversidade dos solos e das terras. Portanto, estás a ver? Não sei se faz sentido. Não, isso é uma perspectiva, por acaso, bastante interessante para mim e que não é usual e que eu gosto, que é precisamente reconhecer o lado bom e o lado mau de tudo. Tu não estás só a falar que plantas é bom e produtos animais é mau. Não, tu estás a dizer que, tanto num lado como no outro, acima de tudo tem que haver uma consciência e no caso da origem tem que haver uma noção de onde é que vem e qual é o impacto dessa origem ou dessa produção. E isso também afeta as plantas, claro. Se tu vais comprar algum produto que não seja animal, também existe o problema de como é que ele chegou até ali e porque é que ele está ali, exatamente. Isso é uma cena que ninguém pensa, porque o pessoal, tipo, lá está, que é o que estavas a dizer também, é todo extremista. É só, o veganismo é melhor, e os outros não, carne é que é melhor. Porque um faz mal, o outro não faz mal. Não, os dois podem fazer mal, dependendo da tua escolha. Claro. Depois existe aqui uma parte em relação à proteína animal. Quando falamos em proteína animal, vamos só resumir um bocadinho na carne ou no pescado. O pescado é diferente, que é, por exemplo, é óbvio que existe um lado emocional, ou é mais fácil tu te envolveres para o animal, não sei, sensibilidade, é isso, sensibilidade, estava-me a faltar a palavra. Então, é mais sensível a parte animal do que vegetal. Da mesma forma que é ainda mais sensível a tua espécie. Ou seja, para te dizer, quanto mais afastado da tua espécie é este ser vivo, ok? Mais facilidade tu tens em aceitar e considerar eticamente correto, porque não te envolves emocionalmente. Ou seja, na minha espécie eu tenho o quê? Tenho o ser humano. Nós não somos, nós não andamos aí a comer uns aos outros, não é? Porquê? Porque era impossível, já viste, comer no sentido Sim, natural. sim. Exato. Obrigado por esclareceres. E então, exato, e então nós andamos aí a comer, porque era impossível, pá, eu até posso adorar qualquer coisa, mas quer dizer, não é por isso que eu vou comer, não consigo, pronto. Já o animal não é da mesma espécie, por exemplo, os mamíferos, ou... Bah, os mamíferos são ainda...
não é bem do mesmo género, desculpa, mas é da mesma espécie, mas quer dizer, já é mais próximo, não é? Porque, afinal de contas, não deixa de ser um animal, ainda estamos no mesmo reino, portanto, ainda há muita proximidade. E por isso é que também existe tantos grupos e tantas pessoas cuja sensibilidade também é maior, porque é mais próximo, ainda é família, não é? As plantas e os fungos já pertencem a um reino diferente, ok? Mas não deixam de ser seres vivos. E é isto que é muito difícil, esta visão, isto é como se fosse uma visão a 360 graus, entendes? É mesmo super ampla, nós somos tudo o mesmo, desde uma molécula à outra, somos rearranjados quimicamente de uma forma diferente, não é? No espaço, junta-se mais, é mais sólido, junta-se menos, é menos, juntas oxigênio e carbono, tens uma matéria orgânica, não é? E então é por isso que eles defendem, mas eles também, sobre eles têm sentimentos. Não, nós conhecemos mais os animais porque é mais próximo, não é? Então é mais fácil, eu não como humanos porque gosto muito deles, não os consigo comer, não os consigo matar, não é? Os animais é mais próximo, as plantas, como é um mundo distante, os fungos e as bactérias, uma pessoa já se sente menos ligação, não é? Sim, porque as plantas não reagem, né? Supostamente tu matas uma planta e a planta não reage. Se tu matares um animal, ele vai ganir, ou vai guinchar, ou vai isto, ou vai aquilo. Tu reconheces, porque é do mesmo reino, tu Uhum. reconheces o sistema de defesa dele ou o sistema de ação dele, porque nós somos 98 ou 97 ou 99% animais, não é? E, no entanto, somos completamente diferentes deles, não é? Claro. Portanto, nós reconhecemos, de certa forma, a dor ou o sofrimento, quer dizer, é super próximo, a verdade é essa, não é? Sim. E acho que, mesmo por isso é que eu digo e defendo, sobretudo, evitar o consumo animal. Agora, se tu sabes que é algo, por exemplo, um vinho de uma galinha que tu tens, ou que, por exemplo, de repente vais com o teu amigo à pesca, por exemplo, não é? E eu acho que isso é importante, porque aí é uma conexão, não é? E não é uma coisa esporádica Sim, sim. se vais para um lado realmente ético a 100%, aí obviamente que evitas o máximo, porque quer dizer, quem faz uma, não é? Perder por 100 ou perder por 1000, eles defendem que é a mesma coisa, apesar de não ser, não é? Mas Sim. defendem um bocado isso. E Eu, eu gostaria de, num mundo ideal, eu e toda a gente ter a possibilidade e a oportunidade, isto vai soar bué da estranha, bué da gente, caguei, de poder caçar a minha própria comida, estás a ver? Porquê? Eu acho que caçar é uma coisa muito mais, é uma coisa que tu tens que fazer para merecer. Tu quando vais ao supermercado e vais comprar uma costeleta ou um peito de frango, tu não estás a comprar o animal, tu estás a comprar já uma cena embalada que tem um formato, estás a ver? Aquilo não te parece um animal, então essa tal conexão perde-se um bocado no sentido de eu não me sinto culpado por estar a comprar isto. E claro que esse comportamento foi alterado ou foi-nos programado ao longo dos anos precisamente para alimentar esta massa toda de produção e de necessidade e de compra. Enquanto que se tu fores caçar, em primeiro lugar, se tu caçares, e se caçares um animal de grande porte ou de médio porte, só precisas de caçar uma vez por outra, porque a carne dura, que é uma maravilha. Em segundo lugar, a carne é muito mais nutritiva porque o animal está livre e não anda a comer merda. Em terceiro lugar, tens, para tu teres aquela refeição, tu tens que merecer. E isso faz com que tu sejas muito mais honesto na tua abordagem e muito mais consciente. Provavelmente, se mais pessoas caçassem. assumes a responsabilidade da Então é tua. isso. E não só, se calhar passas a ser mais consciente e menos consumidor de produtos animais. Porque já sabes o trabalho que está envolvido, porque se calhar sentes um bocadinho de culpa ou não te sentes tão bem, porque, para várias razões, estás a ver? Eu acho que a cena da caça, num mundo ideal, que não seria este, porque este está virado ao contrário, era uma coisa positiva. Exato, exato, sem dúvida. Mas isto de uma forma, lá está, equilibrada e num mundo ideal. Claro, exato, sim, sim. Que não acontece. Olha, a principal razão, quer dizer, pronto, não quero generalizar, a principal razão, na minha opinião, é somos muitos, ok? Somos mesmo muitos. E realmente é muito
muito fácil apontar o dedo, pois, mas essas empresas capitalistas, e realmente é verdade, em vez de se juntarem, unirem, não, há 50 mil empresas para um produto, quer dizer, isto só cria tanto lixo, poluição, como no mercado, dinheiro, economia, problema. Mas também, realmente, se não fosse isso, não era possível. Se toda a gente, estes 200 bilhões de pessoas que existem, se fosse a caçar, ou se fosse, não era possível alimentar todas as pessoas. Até porque a nossa sociedade não está construída para dar liberdade para nós fazermos isso. A sociedade em geral tem que trabalhar das 9 às 5, tens que perder tempo a ir e a voltar do emprego, perdes mais de metade do teu dia a fazer coisas que não te fazem bem nenhum e não tens tempo nenhum para ir buscar a tua própria comida, não é? Ou seja, isto já está tudo formatado precisamente para o estilo de vida que tu tens, reflete-se em não tenho tempo, tenho que ir comprar aquela coisa, aquela embalagem com um pedaço de carne. Escolheste, não é? Que foste tu que escolheste. Então, o que eu acho... Nós não escolhemos, Catarina, não escolhemos essencialmente viver nesta sociedade, nós já nascemos nela. Não é? Nós já nascemos, mas o que eu quero dizer é que isto é um pouco uma consequência do ser humano, é porque na altura... Pois, na altura, em vez de se calhar que quererem continuar no campo, quando se deu... Porque estas coisas começaram a surgir muito no êxodo, não é? A Revolução Industrial? Sim, e o êxodo rural, porque é assim, as empresas, apesar de realmente, eticamente e socialmente não terem muitos valores, a maioria, porque realmente o principal que se preocupam é o lucro, mas muitas delas, elas só respondem à tua procura. Elas só respondem à tua procura. Agora, claro, para a maioria das pessoas que vivem em cidades capitais, não é? Porque toda a gente decidiu deixar o campo, então como é que tu vais produzir num apartamento de 1 metro quadrado? Não produzes, o que é que isso faz? Obriga-te a ir comprar a alguém que faça por ti. Exato. Então, estás a participar no sistema. Porquê? Porque necessitas dele, porque escolheste estar num sítio onde não podes produzir. Logo estás dependente do sistema, estás dependente de alguém que faça por ti. Logo essas empresas têm que existir. Portanto, contra isso não há grande coisa a mudar. Agora, tu podes exigir a que é que vais financiar ou não. Com o que é que tu concordas? Vais comprar tomates de Espanha? Estás a concordar com isso? Estás a validar que essa ação seja continuada e que siga no tempo, não é? Vais comprar uma roupa só porque é barata, mas que foi feita por não sei onde, na Índia e na China. Estás a concordar, estás a manter. É verdade. É verdade. E agora te falaste na China e eu lembrei-me que na cultura chinesa, e a primeira vez que eu ouvi falar sobre isto foi através do Alan Watts. O Alan Watts estava a dizer que na cultura chinesa, e é por isso que eles consomem tantos animais diferentes, é que na cultura chinesa o animal não tem alma. Para eles o animal é algo sem alma. Então pode ser consumido à vontade. É por isso que eles comem tudo e mais alguma coisa e têm aqueles mercados cheios de porcaria que depois os morcegos cagam em cima dos não sei quê, que cagam para cima dos não sei quês e depois pronto. Gostava de partilhar aqui uma coisa que é... Força. Há só 2 curiosidades, fica para a reflexão de cada um, mas realmente eu fico parva com estas merdas, que é... Há 3 semanas, mais ou menos, eu tenho muito hábito com o meu grupo de amigos de jogar jogos de sociedade. Nerds. Mas então, havia um jogo que esse casal, meu amigo, comprou em 2016 ou 2017, acho que foi em 2017. Ainda não tinha jogado e decidimos, vamos experimentar um jogo novo. Sabes como é que o jogo se chamava? Pandemia. Sabes qual era o objetivo? Descobrir a vacina. Depois havia o cientista, havia o político, depois não sei o quê, depois os surtos, depois a corrupção. Bem, uma cena, eu pensei assim, mas não poderia haver maior ironia do que estar a jogar este jogo em pleno confinamento. Um jogo de 2017. Depois de mostrar a foto. E a segunda cena é, eu não sou muito de séries, ocupo-me com outras coisas, mas vi uma série, estou a seguir uma série que se chama Utopia. Não sei se já ouviste falar. Não, ainda não. É uma série britânica, que são das minhas favoritas. Então, e chama-se Utopia, e o que é que trata? Trata de um surto
Bem, isto basicamente é uma corrupção, mas é uma pandemia, ok? E é uma pandemia, tem que descobrir a vacina, depois descobrem a vacina, mas afinal, não sei, não serve, ou não importa. Porquê? Porque isto tudo tinha a ver com uma corrupção da Rússia e do mais o Ministério da Saúde. Basicamente, qual era o objetivo desta doença? Ela foi introduzida. Ok? Atenção que eu não quero aqui levantar teorias, até porque não sou de acordo com isso, acho que é preciso pés na terra, mas no sentido crítico, não é? É preciso ser bastante crítico e cético, não é? Questionar as coisas. Mas a verdade é que essa pandemia, esse vírus foi introduzido intencionalmente para controlar a população. Porquê? Porque mais tarde ou mais cedo, se continuarmos neste registro, vamos morrer, vamos sofrer, vamos ficar pobres, porque não há comida, porque o planeta não vai aguentar e então o objetivo era esterilizar as pessoas, esterilizar as mulheres e os homens, para que não se produzam mais. Ora, esta série é de 2015. É interessante. E tinhas um filme também, que eu agora não me lembro do nome do filme, que não sei se estava relacionado ou não com uma pandemia ou não, mas também havia precisamente, acho que o filme se chamava The Last of Us, uma coisa assim, em que também tinha esterilizado homens e mulheres e o filme começa precisamente com o aparecimento de uma mulher que de repente engravida, estás a ver? Houve ali uma anomalia genética e a gaja ficou fértil. Acho que conheci esse filme. Yeah. Isto que tu estavas a dizer é bué interessante e é bué de teorias. Eu gosto de pensar sobre elas, não gosto de acreditar, mas gosto de pensar. Há quem diga, pronto, isso é um bocadinho estranho demais, mas há quem diga que o Covid está relacionado com o 5G. Isso já é um bocadinho far-fetched para mim, é um bocadinho a mais. Hã? Há tantas teorias e a verdade é que tu vais a explorar, parece que todas fazem sentido, género, what the fuck? Sim. Não, mas há uma que pode fazer sentido, que até foi falada pelo Edward Snowden, sabes, aquele gajo que, que está fugido, que é um americano que revelou mais de 1,7 milhões, roubou mais de 1,7 milhões de arquivos à CIA. E um vídeo do YouTube dele. O gajo está refugiado na Rússia já há 3 anos ou 4, vai dando palestras, é assim que ele agora pode ganhar a vida, é dar palestras online. E o gajo, num desses vídeos, numa dessas entrevistas, estava precisamente a falar sobre a possibilidade do que está a acontecer agora ser o início da arquitetura do controle e do medo. Ou seja, que a partir desta pandemia exista um controle ainda maior sobre todos nós. Isso depois pode divagar ou para mais câmaras, ou para mais microfones, ou mais sensores, ou até os tais chips que já andam a ser implantados em certas empresas que vão anular tudo, né? Todos os teus cartões, todas as tuas cenas vão estar dentro daquele chip e o chip está ligado a ti, portanto o chip vai conseguir detectar se estás com febre, se não estás com febre, se estás bem disposto ou mal disposto, etc, etc, etc. E isso é um bocadinho assustador de pensar, estás a ver? Que possas eventualmente ser controlado dessa forma. Mais ainda, porque tu, hoje em dia, tu estás ou estás à frente do computador, ou estás no Instagram e estás a falar sobre, sei lá, estás a falar sobre cadeiras de pinho com relevo nananã e 2 dias depois abres o Facebook e naquelas publicidades que ninguém pediu para estarem lá, está lá cadeira de pinho com relevo, nananã, e tu, isto é muito específico, como é que ele sabe? Porque estava a ouvir, menos os telemóveis estão a ouvir, estás a ver? Os backdoors são incríveis. Eu acho que nesse sentido é muito importante fazer um apelo às pessoas no sentido de, para já realmente pensarem com o próprio cérebro. Eu sei que é muito difícil para muita gente. Eu sei que requer muito trabalho, alguns de cabelos brancos, mas tem que ser. Eu sinto que muitas pessoas, e olha, e pessoalmente afeta isto que não afetar. Às vezes falo com colegas de trabalho, profissionais de saúde, eu penso assim, fora-se. Ai, desculpa. Eu penso, Lindo, faz favor. mas quem é que uma pessoa com supostamente esta capacidade e que estudou e que não sei o quê, está-me a dizer o quê? Não está a dizer nada, não sabe, não puxa pela cabeça, lê o que está escrito ou o que vê na TV, não é? O que vê na televisão, e vomita. Vomita a informação, ouve e vomita. Então acho que o apelo é
realmente pensar, porque nós todos temos essa capacidade, não é? 1 mais 1 são 2, ponto final, não há muita volta a dar, mesmo que venha lá outra a dizer que é 5 ou menos, não sei o quê, não é? Então, eu acho que é muito importante, seja na alimentação, seja em questões políticas, as pessoas também se interessarem, porque é tudo a tua vida, não é? Nós não podemos mandar vir com o presidente ou o primeiro-ministro, ou seja o que for, com o que se passa, se nós não fazemos nada, que é um bocado típico português. Bum, bum, e vai, cerveja e bebe, e pronto, e acabou, e fala de futebol, dá uns vinhos, bebe uns copos. Sim, eu cuido bem do ambiente, eu faço reciclagem. Depois passa a vida a fazer shopping online, ó, tipo, estás a ver? Então, eu acho que o apelo é muito consciência sobre o que é que realmente é prioritário ou não e perceber até que ponto é que a informação faz sentido ou não. Um espírito crítico, perceber, não é? Na alimentação é a mesma coisa, escutar um pouco o corpo, fechar o piloto automático do ok, ir, sair, ir ao café, ir trabalhar, voltar e então o que é que acontece entretanto, não é? Portanto, haver um bocado esta análise, autoanálise, porque é possível. Eu acho que isso vai dar muitas respostas, porque no fim, é muito, muito fácil e básico. É uma questão lógica, é biologia, é natureza, sabes? Vai fazer sentido, o teu corpo tem essa inteligência natural de perceber o que é bom, o que é que não é bom, o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido, o que é que está correto, será que isto é correto? Este comportamento, esta atitude, estás a ver? Essa análise geral. Então, estar aberto a isso. Isso é um ponto excelente. Isso é uma coisa que acho que é uma coisa boa e importante, sem querermos entrar muito nas bases científicas do que é bom e o que é mau, das quantidades e dos não sei quês. Acho que isso é uma boa cena para nós irmos por, que é, eu dou-te o meu exemplo, eu só comecei a prestar atenção à nutrição mais a sério há cerca de 8, 9 anos. Não é que eu hoje em dia tenha a cena masterizada, porque longe disso, ainda está muito longe disso, mas o que eu fui aprendendo ao longo dos anos e ao longo das experiências e também da troca de ideias foi antes de mais aprender a ouvir-me para identificar as razões pelas quais eu estou a comer ou também fazer uma comparação daquilo que eu quero comer com os meus objetivos a nível físico, dado que eu tenho uma necessidade mais atlética, porque aquilo que eu faço, a minha vida anda mais à volta do meu corpo em movimento, para eu me optimizar, e isso vai além da nutrição básica, para eu me optimizar preciso de estar o mais alerta possível e o mais consciente possível. Agora, ao longo dos anos, tenho identificado, não é que eu tenha deixado de cometer erros, não, eu continuo a cometer erros. Agora, o que eu já tenho é uma luz de perceber quando é que estou a cometer o erro. E isso faz com que eu, às vezes, muitas das vezes, consiga parar de cometer o erro. Ou seja, e isso vai um bocadinho para a parte emocional, eu acho, que eu raciocinei dessa forma. Quando eu estava a recuperar agora da minha segunda cirurgia, os 2 primeiros meses foram meses pesados, porque não conseguia mexer muito e doía e era chato e não sei o quê. E o que é que eu acabei por fazer? Acabei por me enfardar em pizzas. Eu estava sempre a enfardar pizzas. Estás a ver? E o resultado cheguei ao 4º mês, olhei para a minha barriga e a minha barriga estava assim um bocadinho assim a transbordar, não é? E mas porquê? E depois, claro que eu comecei a pensar e comecei a concluir, claro, eu fui comer pizza porque é uma comida de conforto, uma comida que eu adoro, um prato que eu adoro. Porquê? Porque tive uma carência emocional durante bastante tempo. Emocionalmente eu estava desiludido, ou estava triste, ou estava chateado, ou estava frustrado. Estavas aborrecido, estavas parado. Estava parado e também não me podia mexer, então comecei a Exato. Comecei a criar essa necessidade de eu tenho que me dar festinhas e fui-me dar festinhas através das pizzas, pronto. Mas o problema é que isto é comum com muitas pessoas inconscientemente. Elas tiveram um mau dia, ou não estão bem dispostas, ou isto ou aquilo, e isto para a malta que treina, por muito que treinem, se chegam a casa e estão lixados da vida, ou receberam uma má notícia, ou a namorada não está a responder à mensagem, se vocês vão enfardar 3 pizzas e um saco de gomas e 2 Coca-Colas, consistentemente, né?
por muito bons que sejam atleticamente, ou por muito bons que sejam naquilo que fazem no dia a dia, existe uma falha, e essa falha é uma falha de não reconhecer o problema, de não identificar o problema e de não querer fechar a boca, ou de não ter alternativas. Mas isso também passa por uma falta, na minha opinião, uma falta de conhecimento. Por exemplo, eu hoje em dia, isto vai parecer bué hippie da minha parte, só que eu hoje em dia, em vez de mamar 3 pizzas por semana, mamo uma de 2 em 2 semanas, e quando tenho fome, que não é fome, é o meu cérebro ou as minhas emoções a dizer, tu se calhar tens que te reconfortar com qualquer coisa, eu pego numa cenoura e como uma cenoura. E a cenoura deixa-me cheio o suficiente. Porquê? Porque lá está, agora entrando mais em cenas mais específicas, porque ao ser muito fibroso também, tipo, tipo, deixa-te cheio. E é uma cena que tens que mastigar e está cru, estás a ver? E é crunchy, pronto. Mas isto tudo são coisas que eu tive de me aperceber por mim próprio e ao longo de algumas pesquisas também e de algumas trocas de ideias e não sei o quê. Eu acho que é importante as pessoas, sejam elas quem forem, de que idade forem, de que atividade física ou não forem, de identificar, de fazer a pergunta: porquê é que eu estou a comer isto? Né? Porque nunca se. Tipo, é o que tu estavas a dizer, as pessoas estão a fazer scroll e estão a enfardar e nem sequer pensam. E depois, quando dão por elas, estão a enfardar quantidades absurdas. Estão a comer dos pacotes, né? Tem os pacotes, comem dos pacotes em vez de dosear. Sei lá, existem diversos componentes que fazem com que as pessoas saiam da linha, e não é que não o possam fazer, mas o estar a fazê-lo consecutivamente revela uma. Não é falha que eu queria dizer, revela uma falta de qualquer coisa. Sim, uma Né? carência. Uma carência, exatamente. Carecem de qualquer coisa. E é por isso que estão a repetir o mesmo padrão. Mas isso já é um padrão de comportamento que se reflete na comida, né? Essa cena é bem importante. É bem importante. E especialmente a malta mais jovem, agora isto é mais para quem estiver a ouvir do parkour, a malta jovem do parkour, o combustível delas é o açúcar. Ok? Eles só mamam açúcar. É chocolate, 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 chocolate e açúcar. É assim que têm energia e fazem as coisas maravilhosas que fazem e têm corpos magníficos, pouca massa gorda, etc. Sei lá, quando chegar aos 40 anos, eu quero ver. Não, mas é que nem é preciso chegar aos 40. Dos 25, 27 para cima, o teu corpo começa a reagir de uma maneira mais lenta, talvez, ou mais diferente. E porque ele sofre por acumulação. Então é óbvio que não Exato. vai ter nada, mas daqui a uns anos vais apanhar tudo. Torna-se crónico, aquilo que tu estás a fazer torna-se crónico. E uma cena que acho que era fixe desmistificarmos aqui é o que é que dá energia? Qual é o macronutriente responsável pela energia? É? O açúcar. Sim, mas tens as proteínas, as gorduras e os hidratos. Carbono. Hidratos de carbono. Agora, há açúcares e há açúcares, certo? Certo. Pronto. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Então, olha, posso falar disto de três formas muito simples. Então, a primeira é a parte do lado emocional, que às vezes não tens tanto controle, mas sem dúvida a meditação ou respiração, mesmo que não seja meditação, levares oxigênio para ti é muito, muito, muito importante, porque esses estados que temos apetite são estados alterados, sobretudo para doce. E vou só fazer um bocadinho de parênteses. Sabem porque é que é o doce? Eu vou-vos contar no próximo episódio. Então, a questão é, nós temos esta tendência por uma questão emocional de afeto à nossa mãe, ok? Da amamentação. Ok. Foi o primeiro alimento. Então, daí temos aquela tendência para quando emocionalmente estamos um bocadinho mais perturbados ou carentes, depois é o doce que nos satisfaz. Depois, é verdade que a absorção é mais rápida, dá-te logo aquele efeito, sobe logo ali a dopamina. Então, o que é que tu podes fazer? Primeiro é educar, porque não é do dia para a noite, Exato. é reeducar um pouco o teu corpo com os outros sabores. Então, no início é chato, mas depois ele vai-te balancear muito. Ou seja,
nossa tendência é o doce. Então, o que é que tu vais fazer? Tenta introduzir os vários sabores, como o amargo, o azedo, ok? É muito importante porque eles existem e a nossa língua, ok? Ela vai também inconscientemente preferir, porque ela quimicamente, em termos de papilas gustativas, ela está muito alterada e viciada para o doce, ok? Então, claro que é sempre aquela coisa que nos vai à cabeça, porque quimicamente também é o que está em maioria. Então, a primeira regra é tentar, sei lá, a água com limão, ou, por exemplo, consumir o iogurte completamente azedo, que no início passas da cabeça, mas depois a cena entranha-se. E vais habituando. Então a tua tendência para ir buscar doce vai sendo desenvolvida e vai diminuindo gradualmente, ok? Mesmo em termos de fisiologia, né? Depois, a segunda cena é as cores, ok? A cor é muito importante porque muitas das vezes, quando tu tens um apetite, o corpo ele não diz-te assim, ia bem agora e há aqui uma vitamina B6 que até andava, não é? Não, ele não te pede isso, olha, ou então uma super vitamina C. Ele não te pede isso. Ele pede-te apetite, apetite, apetite. Só que como ele se calhar até está cheio, porque se calhar comeste há 2 horas, ele pede-te inconscientemente algo de absorção rápida, que não trabalha a digestão. E nesse caso são coisas doces, que é os hidratos de carbono já super digeridos, então é super fast, então dá-te logo aquele boost. E isto, muitas das vezes, em menos vezes, é líquidos e água, que não bebemos suficiente, e o corpo é preciso estar num estado muito desidratado para te pedir líquidos, normalmente ele pede sempre comida em primeiro lugar, e a segunda é a falta de vitaminas específicas, que tu mesmo não conhecendo, ou não sejas nenhum expert em vitamina A, B, C, babá, vais pelas cores. Então, tentares garantir que no teu dia tenhas sempre, ou pelo menos durante a semana, que é ao longo do tempo vai sendo mais fácil, divides as coisas ou por refeições, laranjas, amarelos, verdes, até azuis, blueberries, não é? Roxo, eggplants e sei mais não sei o quê. Então, há muitas coisas. E essa micronutrição, ok? Yeah. Vai associar, é a micronutrição que está presente nas cores. E ela, porquê? Porque as cores são condensação de luz, é uma condensação de luz, vem das plantas. Então tem tudo para te alimentar. Uma vez que tu tens tudo, tu vais notar imediatamente uma diminuição daquela cena de açúcar, até porque depois também é uma droga, né? Então fazes os dois processos. Fazes um pequenino detox, não é? Uhum. Fazes um pequenino detox, porque não deixa de ser uma droga e as pessoas têm que ter essa noção. Mas não, ok, como se calhar 1 ou 2 chocolates ou todos os dias. Não, claro que é a mesma coisa que quem fuma, quem bebe, quem se droga, né? É uma droga de várias maneiras. Portanto, fazer detox, inserir outros sabores, azedo, amargo, e introduzir vários tipos de cores. Como, por exemplo, tu fazes muito bem, deste o exemplo da cenoura, podes fazer tantas coisas, a cenoura, o alho, fazes umas frutas. As frutas é sempre o mais fácil, porque tem o açúcar, tem a fibra, tem a água, tem as vitaminas, que é o principal. Senão estás sempre num estado de carência e nem sabes o que bem. Nem mais. Portanto, resumindo e concluindo, a energia pode ser consumida, mas não necessariamente a partir de chocolates e de tretas de satisfação imediata. A energia a sério vem de coisas mais sérias, de alimentos mais sérios e alimentos que ficam contigo e que se portam melhor com o teu sistema. Optimizam a tua performance. Com o Claro, tu ficas mais resistente, tu ficas muito mais ágil e em estado de alerta, porque o açúcar, ele baralha-te um pouco a nível mental. É como quem bebe, tipo, sei lá, uma droga, tu coisas, mas estás ali, o teu corpo está ativo, mas o teu cérebro não consegue focar. Daí haver muita hiperatividade e problemas de falta de atenção, sim. excesso de açúcar. Então, para aumentar o foco, para aumentar a tua prática, presença e isso tudo, realmente, além daquilo que estavas a dizer, desculpa, tinha que acrescentar. Não, está ótimo. É isso mesmo que eu quero. Eu quero é o teu input, que tu sabes muito mais disso do que eu. Queria ir para aquela parte, e a gente já divagou bué, o que é normal.
Queria que falasse um bocadinho sobre a parte das ervas e sobre a parte talvez muito rapidamente falares como é que se existe algum padrão para poder identificar no meio do mato, identificar as coisas, ou como é que isso tudo se processa? Fala-me sobre isso. Porque isso interessa-me bué também. Isso interessa-me bué. Eu acho que, muito sinceramente, vai ter que ficar para um próximo episódio. É muito vasto, não é? Sabes porquê? Porque é muito vasto e efetivamente não consegues reconhecer, porque são muito diferentes as espécies umas das outras, das plantas. Há muitas formas de tu identificar, mas como são de famílias diferentes, tu não consegues perceber, porque uma tem flores, outra não tem flores, outra é pequenina, outra é grande, uma dá-se no inverno, outra dá no verão, Yeah. outra Então, antes disso tudo, se calhar o melhor era mesmo ler um bom livro sobre botânica Sim. e que é para perceber. Yeah. Ora, uma coisa é certa, é assim, não é a aprender a nadar fora do mar que tu vais aprender, não é? Fora d'água, certo? Certo. Portanto, até podes ler os livros de botânica que tu quiseres, mas se não te puseres no campo a perceber as plantas, vais alimentar o sistema, tendo que comprar, tendo que ir buscar Yeah. tudo empacotadinho e tal, mais plástico, mais. Olha, vou dar um exemplo. Nos Açores, estamos aqui com um projeto muito giro que existe uma erva, uma planta que é invasora, que dá-se por tudo, é uma chatice que chama-se a conteira. São Não sei. folhas grandes, eu acho que te lembras, o queijo fresco normalmente vem enrolado nessa folha, são folhas grandes, ok? Essa folha, por exemplo, como é grande, portanto, normalmente as folhas grandes, quando não dão flor, a energia vai mais para as folhas. Então ela é fibrosa, tem as fibras muito grandes, dá, por exemplo, para têxtil, um têxtil orgânico, porque as pessoas falam também na comida, mas a verdade é que a maior parte das roupas também são as roupas no geral são uma grande fonte de poluição, não é? Uhum. E pronto, mas pronto, bom, breve. E então, podes, por exemplo, enrolar as coisas, em vez de, ok, a gente compra uma alface, compramos aqui uma quantidade de pepinos, vem tudo em plástico e é regional, é do produtor da quinta ao lado do mercado. E porquê é que vem em plástico? Né? Vem, por exemplo, nessa planta. Mas pronto, isto é só mais uma utilidade que não tem nada a ver com a alimentação, peço desculpa, mas que achei importante referir porque é Não, ecologia, sim, claro. Claro. utilidade. Agora, o que é que também tens que perceber? Qual é a tua necessidade? Porque existem plantas para tudo, desde para otimizar algo, para limpar ou ter uma ação específica em algum órgão, ou simplesmente para curar ou tratar algum tipo de, sei lá, patologia ou desequilíbrio. Por exemplo, hormonalmente, eu vou-te dar. Vocês, enfim, não têm nada destes problemas, mas as mulheres sofrem muito com a cena hormonal, não é? Os ciclos e tal. Eu sei que vocês sofrem bem as consequências, portanto também entendem um bocado. E, por exemplo, existem muitas plantas que servem para isso. Em vez de ir para pílulas e merdas, não. Ajuda, porquê? Porque dá-te mais, ou diminui a testosterona, ou aumenta-te a progesterona e estrogênio, que são hormonas femininas que representam o ciclo, por exemplo, não é? Para ganhar resistência, se calhar é preciso primeiro limpar um bocadinho o fígado e os rins, que é para circular bem a energia, ver um bom detox, não é? Por exemplo, às vezes uma coisa tão simples como queres aumentar a resistência, ótimo. Então primeiro vamos bem limpar o teu fígado, vamos garantir que os teus rins trabalham bem, faz uma super limpeza do intestino, que é para garantires que tudo flui, tudo entra, absorve, porque, não é? Tudo se limpa, então a tua energia consegue ser direcionada para outras coisas, sobretudo para a nossa bem. Ok, e falando nisto aqui, porque ainda não falámos, fala um bocado sobre yoga. Então, olha, o yoga é uma cena muito gira. Sabes a história da origem do yoga? Eu não. Olha, não sei, não sei, eu tenho a certeza que li sobre isso quando fiz a formação, mas não, Claro. óbvio, mas não reti muito. Sei que começou, sei que o yoga, aquilo que eu posso partilhar, não é? Yeah. A origem do yoga é que faz parte do Ayurveda, ok? Então o Ayurveda é a ciência da vida, é a ciência que é utilizada no hinduísmo, ok? Então isto tudo remonta ao hinduísmo. No hinduísmo fazem parte de três coisas, não é?
Surgiu há cerca de 5.000 anos atrás, antes de Cristo, desculpa, e no hinduísmo fazem parte o Ayurveda, que é a ciência da vida, o Yoga, que é uma filosofia de estar comportamental e mental, e o Tantra. O Yoga, dentro do Yoga, portanto, é como se fosse uma escola para tu praticares esse culto ao teu corpo. E ele surgiu um bocadinho, segundo algumas escrituras, é o pouco que eu posso dizer, porque no hinduísmo há vários deuses e deusas, não é? E eles metaforicamente passam algum tipo de valor, ou aquelas histórias de moral, não é? Analogias, yeah. Sim, através dessas analogias. Então o yoga também surgiu a partir daí por observação, por isso é que nós fazemos, há posturas que são associadas a animais, há posturas que são associadas a plantas, portanto, tu vês as qualidades desses animais ou plantas e tu tentas transmitir isso através do movimento, não é? Por exemplo, uma árvore, qual é o objetivo da posição da árvore? É super simples, mas é o objetivo, é que tu te mantenhas firme, bastante firme, mas aberto cá em cima para que tu possas enraizar, mas passo ao que passa, tu podes estar não sei quanto tempo, precisamente como uma árvore enraizada, imóvel e forte, mas que consegues ainda a mesma receber cá em cima pela fotossíntese. Por exemplo, é das poucas analogias que eu te posso dar. Portanto, foi muito bem a observação da natureza e eles perceberam que, obviamente, nós, como parte integrante dessa natureza, íamos ter esses benefícios, não é? E utilizar então o nosso corpo como veículo e como se fosse o nosso templo. Basicamente é o que eles dizem, até muito falado, é eles veem o teu corpo como templo, logo é uma ferramenta para tu chegares até à mente. Exatamente. Tal e qual. Não, pá, acho... Há dois sentidos, né? Porque Sim, pode sim, ir claro. para lá para aqui. Isso é uma coisa que eu tenho que me começar a dedicar um bocado também, porque eu sempre percebi que era importante, mas nunca dei importância. Mas agora reconheço a importância e reconheço que é necessário haver um bocadinho disso na minha prática, sendo que a minha prática não é uma prática exclusiva e não é uma prática dogmática, faz todo o sentido incluir algo que já existe há muito tempo e que tem muito fundamento, faz sentido incluir isso na minha prática. Eu estou a ficar melhor do joelho, por isso cada vez que vou ficando melhor vou incluindo mais coisas e o yoga vai ser uma das próximas. Yeah. Deixa-me dizer duas coisas. Que é, a primeira, eu faço aulas online para quem quiser. Não, agora, Está na descrição, pessoal, está na descrição. mas seria um prazer dar-te aulas online. Agora, a questão muito importante e essencial é, outra vez, como tudo, agora vejo muitos tipos de yoga, ok? Vais ao Instagram, até pá, uau, então, o que é isto? É mais A cultura do yoga no Instagram, que é só gajas com leggings a fazer pinos de cabeça e coisas do género. que, obviamente, como tudo na vida, tu olhas para aquela merda e pensas assim, devia ter escolhido outra coisa, porque tipo, tipo, não dá, não é? Tu comparas, faz-te mal, tu pensas assim, não, calma, calma. É porque isto nem é yoga, entendes? E foi muito o ocidental, não é? Quando ocidentalizámos muita prática de yoga, infelizmente massificámos e há agora 50.000 tipos de yoga, há yoga bailado, há, quer dizer, what the fuck, não é? E fugiu-se muito, não deixa de ser movimento, então logo vai sempre fazer bem. Meu, mas não é yoga, não é yoga. Agora, uma coisa muito importante para começar, e era isto que eu queria dizer a segunda cena, é o yoga em si significa união com o momento, ok? É a tua presença e a tua consciência. Logo, eu estou aqui, eu posso estar em yoga, se eu tiver uma postura correta, ok? Se a tua postura for correta, logo que tens, ok, estás alinhado, portanto a energia flui sempre mais facilmente, é um dos princípios, e estás presente, eu estou aqui, eu estou a falar contigo, eu estou a olhar para ti, mais ou menos, não é? Eu estou, quer dizer, eu não estou a pensar, bem, agora ao jantar, se calhar, ou deixa lá ver, quem é que escreveu agora, ou deixa lá... Não, meu, estou aqui, eu estou presente. E isso é yoga. Eu, quando estou a cozinhar para mim é todo um ritual, estás a ver? Eu estou ali, estás presente fisicamente também. Tipo, agora, eu tenho um carro, posso fazer yoga, não estou a conduzir, estou tipo, deixa lá ver, ui, isto sabe bem, tá, estás a ver? Estás aqui, linhas, bem. Deixa lá mudar a minha postura então. Não, mas isso é boa verdade e isso faz bué de sentido, por exemplo, com a cena do parkour,
para quem o vê dessa forma, eu vejo dessa forma, que é o parkour não é quando estás a treinar, quando vais tipo, lá para os muros mandar uns saltinhos. O parkour é sempre. É quando vais para o sítio onde vais treinar, quando voltas para casa, quando estás em casa, quando vais dormir. É tudo parkour. A tua vida torna-se aquilo que tu és, aquilo que tu praticas. E a tua prática deve ser constante porque tu existes constantemente. A cada momento. E estar presente no momento. Isso é bem giro que tenha essa correlação. Lá está. Duas coisas que se unem muito bem são o parkour e o yoga também. Uma coisa que é importante. Ou o movimento e o yoga, sim. Porque, segundo me parece, quem era o teu ídolo ou quem é o teu supermaster ídolo? Bruce Lee. Ok. E o que é Bruce que ele... Lee. Okay. E o que é que ele dizia sobre o centro? Não sei, estás-me a fazer sentir estúpido, não me lembro. Não sei. Não precisas de mim para isso. Agora, a cena é, o teu centro, pensa assim, ele dizia que o teu centro, supostamente, o teu abdominal, que no yoga nós chamamos o plexo solar. Ok, plexo solar. Mas que isso também pouco importa, os nomes isso não importa. O importante é que realmente o teu centro, o seu centro de gravidade, o teu abdominal, é a parte mais forte. E mais importante, sim. É mais importante para manter, porque é o teu enraizamento e é o meio caminho entre uma parte mais espiritual e uma parte mais terra e da ação que é importante. Então, para qualquer tipo de postura, para qualquer tipo de, mesmo no parkour e também, sei lá, tudo é preciso, tu para manteres uma boa posição, mesmo seja, isso tu repara lá, quando tu estás direito, não sentes logo que tens o abdominal já um bocadinho ativo? Claro. O músculo interno já está a trabalhar, então trabalhando essa consciência diariamente, nos pequeninos movimentos, já estás a fazer uma super preparação, tanto a nível mental como física, seja para o yoga, seja para o parkour. Sim. Isso é verdade. Até porque isto já não tanto o parkour, a parte do movimento, que também é uma coisa que na qual eu me tenho debruçado nos últimos anos também um bocado, vai tudo parar ao core, sim, porque é dali que tu consegues depois espalhar o resto. E há uma data de movimentos que, por serem compostos, exigem que, para eles serem bem feitos, que tenhas o core ativado. Nem que seja só pela razão de, se não estiver ativo, não vai ficar bem feito o movimento que estás a fazer. Vais sempre compensar. Vais estar a compensar. A analogia do yoga é gira, porque é sempre uma versão muito romântica de explicar as coisas e muito colorida e floral, então gosto, percebe-se facilmente. Então, cena do plexo solar, imagina como se fosse o sistema solar, em que o Sol está no meio, logo é a energia com mais forte, mas é através da qual os outros planetas conseguem circular e manter aquela estrutura e equilíbrio. E também é no core, é aqui nesta parte do meio que está o teu sistema imunitário também, não é? Os intestinos, sim, ok, sim. Essa parte que é extremamente importante e que nunca ninguém dá importância normalmente. Se não tiver o conhecimento, lá está, faz falta essa educação. Exato, porque não tem efeito direto. Então, outra dica para as pessoas é realmente, assim, claro, viver o momento acho que é importante, mas pensar um bocadinho mais no efeito que as coisas podem ter, porque naturalmente eu não consigo, se calhar, ter uma consequência de ingerir determinada coisa, ou mesmo algum exercício que nós, se calhar, não estamos a corrigir ou que estamos a exagerar. Também não vale a pena estar a exagerar, só nos estamos a causar dano, que mais tarde vamos recolher de muitas formas, não é? De muitas formas. Portanto, já que estamos aqui, depois tentamos tirar o nosso máximo potencial. Tal e qual. Olha, já estamos com 1h05 de conversa, por isso eu acho que por agora está bom. Eu acho que nós ficaríamos aqui, lá está, 40 horas a conversar e a trocar ideias. Podemos fazer mais episódios em breve, eu acho que era fixe. E, epá, para concluir, acho que se o pessoal que esteve a ver isto não esteve a tomar notas, é parvo, porque deitámos boa informação cá para fora. No meio de uma conversa informal, deitámos boa informação útil cá para fora. E acho que
acho que é fixe, estou contente com isso. Queria-te agradecer por isso e pessoal, antes de me despedir, as coisas estão todas aqui em baixo. Esta menina trabalha e tem o serviço dela aqui em baixo, é só clicarem, se precisarem, ela é a pessoa indicada. Catarina, muito obrigado. Espero que esteja tudo bem e continue tudo bem e a gente vê-se um dia destes. Está bem, Está combinado. certo? Vieste cá aos estudos. Olha, já há muito tempo que não vou, exatamente. Está Está bem. combinado. Olha, Tá. beijinhos, obrigada. Beijinhos, obrigado.